Nesta aula, nós iremos trabalhar sobre rede urbana e as grandes cidades. Lembrando que na aula anterior, nós trabalhamos sobre a questão da urbanização. O que é a urbanização? Tá? Então, aqui nós vamos trabalhar sobre rede urbana e as grandes cidades. Então, o que é uma rede urbana, né? Então, trata-se de uma interligação entre cidades de um país ou do mundo, que estabelecem relações entre si de acordo com o papel exercido por cada cidade. Então, a rede urbana, como se fosse uma malha de uma rede. Então, cada pontinho vai estar interligando um com o outro. E aí, então, as cidades, elas funcionam assim também. Então, as cidades, elas estão interligadas uma com a outra aí. E aí, nós vamos ver o processo dessa interligação com elas. Então, a rede urbana, ela pode ser definida como a interligação entre as cidades, que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, assim como vocês percebem com as cidades a qual nós temos aqui, tanto Anápolis como Goiânia e as cidades do entorno. Então, cada uma estão interligadas com o processo aí das rodovias e com o processo das mercadorias. Tá? Então, a gente observa que uma depende da outra e aí isso cria essa interligação com cada uma. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou de um mundo estabelecem entre si alguns tipos de relação, que depende da função de cada cidade ou país. Em virtude da variação da oferta de serviços, negócios, mercadoria, infraestrutura e potencial econômico, as cidades de uma rede urbana constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce. Então, essa capacidade de atração de uma cidade, também conhecida como polarização, é o principal elemento utilizado para classificar as cidades de uma determinada rede urbana, que se divide em metrópoles globais, que são cidades com a melhor infraestrutura urbana do mundo, e que, em virtude do seu papel econômico e político e da quantidade de serviços oferecidos, exercem grande influência a nível mundial, atraindo pessoas, mercadorias e informações de capitais do mundo todo. São exemplos de cidades globais: Nova York, nos Estados Unidos, Paris, na França, São Paulo, no Brasil e Pequim, na China. As metrópoles nacionais são cidades que possuem uma grande influência dentro de um país, polarizando praticamente todo o território. As principais metrópoles nacionais brasileiras são Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Na verdade, é uma foto da cidade de Sydney como exemplo de metrópole nacional. Tá? Então, ela exerce uma influência muito grande, tanto no país quanto propriamente em boa parte do mundo. As metrópoles regionais têm capacidade de atração restrita à região em que estão localizadas, atraindo pessoas de cidades menores, em busca de trabalho, moradia, educação ou tratamento médico que não encontram em suas cidades de origem. São exemplos de metrópoles regionais brasileiras, no caso Goiânia, Belém e Campinas. Centros regionais das cidades médias são cidades que dependem de outra cidade, então metrópole regional ou nacional, mas que possuem uma oferta de bens e serviços capaz de polarizar uma ou várias cidades no seu entorno. O exemplo disso é Santos, que exerce uma influência local no estado de São Paulo. Outras cidades são cidades de pequeno e médio porte que atendem às necessidades mais básicas da população de pequenas cidades e vilas. Então, ao que nós tínhamos comentado a respeito de dois tipos de cidades e a questão da rede urbana aí, então vamos comentar um pouquinho de cada uma. Metrópole, megalópole, megacidades e cidades globais. Então, metrópole. A metrópole é a cidade-mãe e oferta grande diversidade de serviços e bens às demais cidades. Nesse contexto, podemos considerar que as cidades mais destacadas de um país, ou a cidade principal de uma rede urbana, são denominadas de metrópoles.
As metrópoles, entretanto, possuem distinções quanto à sua área de influência, podendo ser nacionais ou regionais de acordo com sua abrangência. As regiões metropolitanas constituem-se de grandes aglomerações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios e cujos problemas, sobretudo de infraestrutura urbana, passaram a ser comuns, gerando a necessidade de políticas públicas comuns para solucioná-las. As regiões metropolitanas surgem com a junção física de municípios próximos, fenômenos conhecidos como conurbação, ou seja, um município vai crescendo até chegar próximo a um outro município e aí, de uma certa forma, acaba unindo. E aí, então, esse processo de união desses municípios é chamado de conurbação. As megalópolis. As megalópolis são as maiores aglomerações urbanas dos dias atuais. Elas são formadas pela crescente expansão de duas ou mais metrópoles, constituindo a gênese de uma ampla área urbanizada. Comumente, uma ou mais de uma metrópole acabam exercendo polarização nas áreas em que ocorreu a conurbação. Em nível mundial, merece destaque as megalópolis. Tambos-Washer, localizada na costa do nordeste dos Estados Unidos, localizada entre Boston e Washington, abrange cidades como Nova York, Filadélfia e Baltimore. Então, Londres, Birmingham e Manchester abrangendo importantíssima área econômica da Inglaterra. Tokaido, localizado no sudeste japonês, abrangendo a capital Tóquio, além da cidade como Osaka, Kyoto, Kobe, Nagaya, Hamamatsu e entre outras. Então, no Brasil, existe uma megalópole em formação entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, pelo eixo da rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. Megacidades. O conceito de megacidade enquadra-se em outra categoria em relação aos estudos urbanos. A conceituação de megacidade refere-se primordialmente à questão quantitativa, já que são englobadas nessa categoria as cidades do espaço mundial com população superior a 10 milhões de habitantes. Então, nós temos o caso de Mumbai, que são megacidades situadas no sul subdesenvolvido, no sul do mundo subdesenvolvido. As cidades globais. Na evolução urbana, algumas cidades tornam-se centros de poder decisório em escala global. Essas cidades passam a centralizar atividades econômicas, principalmente no setor terciário, bancos, bolsas de valores, publicidade, centros de pesquisas, entre outros, promovendo a integração das economias dos países em que localizam com os mercados globais. Então, nós temos aí essas cidades globais que vai exercer uma influência muito grande através do processo da globalização, então destacando-se na coordenação administrativa e estratégias de planejamento do capitalismo. Então, as características fundamentais dessas cidades são sedes de grupos transnacionais, são polos distribuidores de serviços, comércio e finanças, nos quais trafegam parcela significativa do capital que abastece um mercado financeiro internacional. Destacam-se com centros difusores de tecnologias de vanguarda em diferentes áreas. Concentram serviços especializados para os setores comercial e industrial. Então, nós temos aí no caso de Nova York, que é uma cidade global, que exerce uma influência e tem um poder de atração aí dessas características do setor econômico. Então, nessa aula a gente vai abordamos, né, essas temáticas. E aí, então, caso de dúvida, podem estar perguntando, tá?